Esportiva chegando com tudo e com muito assunto por aqui. Hoje a gente começa o programa de um jeitinho diferente, falando de Olimpíada. Faltam 34 dias para os Jogos e tem quadro novo aqui no programa. O José Paes vai sentir na pele o que é ser um atleta olímpico. Olha só! Fala, galerinha ligada no Gazeta Esportiva, estamos no aquecimento para os Jogos Olímpicos de Tóquio, um dos jogos mais importantes dos últimos tempos. E aqui do meu lado hoje uma figura super ilustre, seu Tamer Chahine. Seu Tamer, bate aqui. Muito obrigado por receber a gente, um dos maiores mitos aí do levantamento de peso do nosso país. Vai bater um papo exclusivo com a gente, obrigado, viu? Um prazer. Na Olimpíada de Munique, eram 3 estilos, né? Era força, arranco e arremesso. A prova de força, só podia ser retirada em Olimpíada. E ela foi retirada na Olimpíada de Munique. Agora, o pessoal lá do Gazeta Esportiva, o pessoal da produção, a Michele, o Celso Cardoso, eles querem que o senhor me ensine alguns movimentos aí, para eu puxar um pezinho. Certo. Não pode ser 200 quilos, tá? Porque pode ser uns 5 de cada lado, já tá bom já. Eu acho melhor, no caso, pegar uma barra assim, né? Uma barra pra você ter uma noção, né? Eu acho melhor. Só com a barra também, viu? Não tem problema. Só com a barra. É que eles querem que o repórter se dê mal. Mas eu não quero que aconteça isso. Não, eu não quero viu? Que você se machuque. Isso. Eu tenho um amigo aqui no senhor, viu? Tô forte, seu Tamer? Tá ficando. Tô ficando? Monstro. Vamos lá? Vamos lá. O senhor vai me ensinar hoje o estilo, né? A pegar... O que tem na Olimpíada. Isso, os dois da Olimpíada. A partir de 72 ficou esses 2 estilos. O arranco e o arremesso. Você tá totalmente duro, meu. Aí, ó. Aí vamos fazer um alongamento. Aí sim, alongamento. Seu Tamer já me passou aqui tudo que eu tenho que fazer. Vou pegar 120 quilos porque ele autorizou. Tá vendo aqui? 120 aqui. Não parece. Bora. Junta a perna, bate o pé, puxa pra trás. Aqui? Aí, vai. Pode? Vai. Aí, junta a perna, estica a perna, deixa apoiado no ombro e no nocinho lá. Aqui, nocinho. Aí dá a tesoura. Tesoura? Vai. Você não deu a tesoura, você jogou o braço. Aos pouquinhos vai aprendendo, né? Mas o levantamento de peso é o esporte, viu? Valeu. Muito obrigado. Tamo junto, até a próxima, hein? Valeu. Valeu. Pois é, precisa de muito preparo. Que legal. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele Janela, Garrafa, amigos do nosso Gazeta Esportivo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele, Flávio, boa noite a todos. É isso aí. Bom, gente, vocês viram que legal? O José Paes está se preparando, sentindo na pele, mas não sei se tinha 120 quilos não aquela barra, hein? Depois ele conta pra gente. Vamos para um break rapidinho, já já a gente volta com a derrota do Santos, vitória da seleção, polêmica com o Lucas Lima e muita reportagem especial sobre o Sansão desse final de semana. Aguenta aí, antes tem dicas para vocês. Muito bem, pessoal, então vamos sem perder tempo com o vídeo dos torcedores do Palmeiras que pegaram o Lucas Lima no flagra, no pulo ontem à noite. Pode rodar. Vai embora do Palmeiras, você é safado. Você é safado, Lucas Lima. Você é safado. Vai embora do Palmeiras ou você não vai?
São José do Homem, rapaz. Isso aqui vale vida, rapaz. Isso aqui Tá vale achando que o Palmeiras é brincadeira, rapaz? vida, rapaz. Da mesma maneira que nós achamos você aqui, nós achamos. Certo, mano? Nós achamos, tá ligado? Pega você aí, irmão. Você vai embora, hein? Você vai embora, hein? Tá mó tempo que tá no Palmeiras, né? Você achando que é fácil, rapaz? Você achando que é fácil, né? Tá mó fácil jogar no Palmeiras, né? É fácil, né? É fácil, né? É fácil, né? É fácil, né? Você vai embora do Palmeiras, Vai embora do Palmeiras. Vai embora do Palmeiras. Você vai embora do Palmeiras, hein, mano? Do Palmeiras, hein, mano? Pode do Palmeiras. Pode do Palmeiras, hein, mano? Vai embora do Palmeiras. Gente do céu! E a nossa enquete, claro, é sobre ele. O Palmeiras deveria rescindir o contrato do Lucas Lima? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, pode usar o nosso QR Code para ir mais rapidinho para o site e manda um WhatsApp. O que você achou disso aí? 11 99479 1633. Flávio Prado. Rescindir não, nem pensar. Multa pesada, porque estava fora do horário que todos devem estar em casa. Eu vi ali sem máscara também. Sem máscara, ou seja, todo mundo cometeu uma série de infrações, uma série de coisas que a gente não recomenda nesse momento sério de pandemia. E, obviamente, que tem que ser punido por esse tipo de coisa que não pode acontecer, porque o cara vai num lugar desse, pode levar uma eventual contaminação para o clube. Tudo aquilo que a gente falou recentemente do Arboleda, mesma coisa. Não é coisa de... Não tem que rescindir nada, mas tem que dar uma multa pesada no jogador que cometeu um ato absurdo, mais ainda no momento de pandemia. O que você acha, Garrafa? Então, nós temos que ser coerentes com aquilo que nós falamos, né? O caso do Arboleda foi muito semelhante, né? Acho que rolou até uma enquete muito parecida com essa, se não igual. E não, lógico que não. Por esse motivo, não. Eu entendo que o Lucas Lima deveria ter o seu contrato rescindido pelo que ele está entregando ou não entregando ao Palmeiras. O Lucas Lima está devendo desde que foi contratado, né? E oportunidades não faltaram. Todos os treinadores que por lá passaram deram oportunidade a ele. E ele não está entregando. Então, né? E aí já fica assim a questão, será que não está entregando por quê? Porque está saindo à noite, está indo para balada, esse tipo de coisa? Já gera essa dúvida, né? Então, assim, eu entendo que é um prejuízo que ele dá ao Palmeiras, né? Ele não entrega aquilo que se esperava do Lucas Lima, entendeu? E aí o comportamento dele foi totalmente desproporcional com o momento, como é um comportamento desproporcional dessas pessoas que o abordaram, da forma que o abordaram, também sem máscara, né? Da mesma forma que ele estava ali cometendo erro, essas pessoas também cometeram. E outra coisa, o Palmeiras, gente, perdeu 3 profissionais essa semana por Covid. O Cris, o podólogo, e me parece que um engenheiro, né? Gente, é um mínimo de cabeça no lugar. Realmente foi muito mal, tem que ser punido, como disse o Flávio, mas por esse motivo, até porque legalmente acho que não cabe, não tem uma situação que possa rescindir o contrato do jogador especificamente por esse motivo. E aí tem memes na internet já, né? Vocês viram do Jornal Palestrino falando? É importante ressaltar que mesmo acuado, Lucas Lima não correu, mantendo o que faz desde que chegou ao Palmeiras. Aí dá margem para toda essa brincadeira, toda essa questão assim de tiração de sarro do atleta, né? Bom, ontem no Maracanã, o Santos foi derrotado pelo Fluminense e caiu para o 13º lugar na tabela. O gol do jogo foi do Nenê aos 5 minutos do segundo tempo. O meio-campo de 39 anos completou nesta quinta-feira 100 jogos com a camisa do Flu. Agora o Santos foca no clássico contra o São Paulo, domingão, 6h15 da tarde. E o Fluminense viaja ao Ceará para pegar o embalado Fortaleza. O Santos mostrando bastante fragilidade também nesse começo de Brasileirão, hein, Flávio? O Santos não jogou mal ontem, mas ele é inferior ao Fluminense hoje, né? Só olhar não só a tabela, como as últimas atuações. O Fluminense tem um time compactado, um time que está muito bem treinado pelo Roger, está bem classificado para a Super Libertadores, ganhou recentemente na Argentina, jogo que pouco se esperava, enfim, é um time bem pronto. O Santos só perde jogadores. O Diniz chegou agora para começar o trabalho, jogou de igual para igual, mas acabou perdendo o jogo, não dá para se dizer que não era esperado, né? O resultado mais natural desse jogo realmente era uma derrota do Santos. O que você achou, A gente até dizia ontem, né, que o Fluminense era o favorito, o time está muito ajustado pelo Roger, não é um elenco dos melhores, um elenco que chama atenção, mas tem jogadores, e alguns jogadores são veteranos, mas que estão entregando, não é? O caso do Nenê, o próprio Fred, além do Roger, que
A gente já observa ele há bom tempo, faz um bom trabalho e quando dá tempo ao treinador, dá tempo ao Roger, ele coloca a casa em ordem. E o Santos tem todos os problemas que a gente já sabe, né? Falta aspecto financeiro, faltam jogadores, o elenco é muito limitado. O Diniz tem um problema para resolver, o resultado foi o esperado. Muito bem, o Alexandre Silvestre ficou a semana toda na nossa redação e justo na sexta-feira decidiu sair pra rua. Boa noite, Silvestre! Mostra pra gente como que tá o Museu do Futebol. Tem exposição muito legal por aí, né? O Museu do Futebol é maravilhoso, Michele. Eu recomendo esse passeio. Fica aqui debaixo das arquibancadas do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, portão principal, Praça Charles Miller. E a exposição, além de tudo que já tem o museu, tem uma exposição que vai ficar até o final do ano, que será inaugurada amanhã, a partir das 9 da manhã. Então fique ligado, porque é muito legal mesmo. É a exposição sobre o Barbosa, goleiro Barbosa. Estamos completando hoje, se o Barbosa estivesse vivo, 100 anos ia ser o aniversário de 100 anos do Barbosa. Além disso, 150 anos neste ano da invenção da posição de goleiro. O futebol começou sem goleiro, hein? Então, é muito interessante. E além de toda essa questão do Barbosa e do goleiro, a situação dos negros no futebol, porque o Barbosa foi muito perseguido, não só pelos gols que tomou na final contra o Uruguai, no Maracanaço de 1950, mas também os outros jogadores que eram negros daquele scratch que foi vice-campeão do mundo na Copa realizada no Brasil em 1950. Então a exposição aqui na Sala Osmar Santos tem documentário, tem muito audiovisual, tem itens interessantíssimos como esse aqui, ó, que eu queria destacar para vocês. Isso aqui é simbólico, tá? É um pedaço de madeira como se fosse a trave do Maracanã. A trave antigamente era de madeira e quadradinha. Reza a lenda urbana que o Barbosa, crucificado pela perda do título, teria levado um pedaço, ou recebido um pedaço dessa trave e queimado de tanta amargura, né, pela pressão que ele sofreu ao longo dos tempos. Olha aqui, ó, a mão do Barbosa, gente, toda quebrada. O goleiro não usava luvas naquela oportunidade. Vou pedir para o Irineu Marques e para o Melchior Brito darem esse rolezinho comigo agora, ó, porque aqui é uma parte da exposição que fala mais da questão do racismo no futebol, a importância do Barbosa, que foi um grande goleiro, gente. Ele foi um grande goleiro do Vasco da Gama, da seleção brasileira. Nesse pedaço aqui, ó, o visitante pode simular uma narração de uma defesa. A defesa aparece no monitor, você narra a defesa aqui e depois recebe o áudio de presente. Também uma coisa muito interessante. Dobrando a esquina, lembrem-se, os goleiros não usavam luvas antigamente. E aqui um par de luva para todo mundo se deliciar, curtir essa posição que evoluiu muito no futebol, talvez a que mais tenha evoluído, inclusive com o auxílio desses equipamentos. É uma exposição muito legal, Michele, começa amanhã às 9 da manhã e eu já volto para falar de atualidades, da seleção brasileira de Tite, de Alisson, de Ederson e do goleiro Everton. Até já. Valeu, Alexandre Silvestre. 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 gol feito. Essa é a campanha do São Paulo nesse começo de Brasileirão. Mas o que acontece com o campeão paulista? A gente foi atrás das respostas para você. Olha só. Crespo nem chegou e já comemorou um título pelo tricolor, o de campeão paulista. Na Libertadores, tudo certo também. Time classificado para as oitavas. Mas quando o assunto é o Brasileirão, em 4 jogos, nenhuma vitória, 2 derrotas e 2 empates. O que será que está acontecendo com o time de Crespo, hein? Esse início do São Paulo é normal. Não é o desejável, claro que não é, mas é normal pelas instabilidades e por um time em formação, ainda que agora com menos pressão pela conquista do Campeonato Paulista. Claro que existe um relaxamento normal, o São Paulo estava muito pilhado para conquistar esse título paulista, tanto que mesmo sem o Daniel Alves e mesmo sem o Benítez, na grande decisão conseguiu fazer um ótimo jogo, mas muito por conta dessa empolgação. São Paulo não deu férias para os atletas após o término da temporada passada, priorizou o campeonato estadual colocando os titulares em várias oportunidades, jogando a cada 48 horas, e essa conta está chegando neste momento com vários atletas importantes, considerados titulares, ausentes, lesionados. Bem lembrado,
Será que valeu priorizar o Campeonato Paulista por excesso de jogos e hoje ter muitos jogadores machucados? O São Paulo precisava pagar esse preço. Estava muito carente de uma conquista, conquistou. Agora sim, o problema é que o nível do futebol brasileiro, falando de Campeonato Brasileiro, é muito diferente do Campeonato Paulista. E agora o São Paulo está sofrendo com isso. O problema é que o São Paulo não pode ficar dependente de um jogador de 38 anos, que às vezes joga no meio, às vezes joga no lateral, e de um cara que acabou de chegar. Então, assim, essa Dani dependência, essa Benítez dependência não pode acontecer no São Paulo. Os problemas estão aí e eles precisam ser resolvidos. O São Paulo necessita vencer. E a próxima chance será domingo, contra o Santos de Fernando Diniz, na Vila Belmiro. Boa sorte, Crespo. Pois é, mestre Alberto Helena Júnior, muito boa noite, seja mais que bem-vindo de novo aqui ao Gazeta Esportiva. Mestre, por gentileza, responda pra gente, o que acontece com o São Paulo? O que acontece com o São Paulo é muito simples. Você observa todas as opções que o técnico tem para a defesa, para o meio de campo, o ataque, vai verificar que o mais frágil setor do São Paulo, tecnicamente falando, é exatamente a defesa. Os zagueiros. São Paulo tem zagueiros fracos. Né? Até o Arboleda, que é o dodói da torcida, é um jogador limitadíssimo. Então, se o São Paulo tem dificuldade com os zagueiros, só tem o Miranda lá que tem qualidade, botar 3 é tirar um jogador de qualidade do meio de campo ou do ataque. Se botar 3 zagueiros, você está tirando um jogador mais qualificado do meio de campo ou do ataque. Consequentemente, o São Paulo não consegue ter aquela fluência necessária para fazer uma campanha decente no Campeonato Brasileiro. Essa é a opção. Essa história dos 3 zagueiros, essa modinha retrô que está aí, né? Isso aí você vê que até o Palmeiras esqueceu desse assunto porque andava mal. Trocou o braço da viola e começou a jogar bem. E começou a ganhar. Quer dizer, tá na cara. Acaba com essa porcaria aí e começa a jogar futebol normal. Tá certo, mestre. Tá bravo, mestre. Bom, Parque São Jorge com Jonas Campos. Não. Agora vocês têm que falar. Flávio e Garrafa, o que vocês estão achando? O que está acontecendo com o São Paulo antes da gente ir com o Jonas Campos para o Parque São Jorge? Bom, para mim é muito claro. O São Paulo entregou, ele quis ser campeão paulista. Tá bom. Deu aí tudo que podia ali. Ele estourou o time. O São Paulo tem poucos jogadores. Quando ele perdeu o Daniel Alves e o Benítez, acabou. Não tem mais nada. E aí o que é pior, né? Ainda por causa da dívida com o Daniel Alves, vai ter que emprestar lá para a Olimpíada. Ferrou de uma vez mesmo. São Paulo não tem criatividade, não tem jogador. E aí você perde, porque usou demais o Campeonato Paulista, né? Cansou de jogar contra time fraquinho e tal. Queria ganhar o título, achou que ia mudar de perspectiva, agora tá faltando aqui. São Paulo tem muito pouquinho. Aí quebra o Daniel. O Benítez estoura. Acabou, não tem mais nada, não tem criatividade. É isso, mas não tem alguém à altura? Altura talvez não, mas não dá para dar um jeito? Então, eu penso um pouco diferente, né? Claro que esse excesso de número de jogos, essa prioridade que o São Paulo deu ao Campeonato Paulista, no meu entendimento ele acertou, porque o São Paulo poderia estar numa situação um pouco melhor do Campeonato Brasileiro sem o Paulistão. Né? Então, essa condição de estar na zona de rebaixamento ou próximo da zona de rebaixamento, ela é pontual. O São Paulo deve crescer na tabela. O Daniel Alves e o Benítez fazem falta? É claro que fazem muita falta. Mas vale lembrar que o São Paulo enfrentou o Palmeiras em 2 jogos, então são 4 tempos, né? De 45 minutos aproximadamente, 3 tempos sem o Daniel Alves e sem o Benítez. E não sofreu nenhum gol e venceu o outro jogo por 2-0. Então essa história de dependência do Daniel Alves e do Benítez faz falta, sim. Mas acho que dá para ajustar o time, não para fazer essa campanha fraquíssima que está fazendo até agora. Tem que melhorar e vai melhorar independentemente do Daniel. E sobre a ida do Daniel à seleção, a gente falou ontem, como o Flávio disse aqui. São Paulo não pode bancar, como o Flamengo está querendo fazer, a permanência do jogador, porque está devendo um caminhão de dinheiro, não tem moral para isso. E o Daniel foi convencido pelo Pássaro
né, que deu troco na diretoria do São Paulo, porque ele é diretor do Vasco, mas muito amigo do Daniel. Até o Branco agradeceu lá na coletiva ontem. Então o Daniel vai ficar de fora aí, fases importantes, inclusive, da Libertadores da América. Muito bem. Parque São Jorge com o Jonas Campos para falar do Corinthians. E hoje as notícias do Timão são bem tristes, né, Jonas? Toda a nossa força para o Gustavo Mosquito, para a família dele. Boa noite. Pois é, Michele, boa noite para você, para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Notícia muito triste, né? O Gustavo Mosquito, o principal jogador ali no setor ofensivo do Corinthians na atual temporada, perdeu o pai dele, o seu Gerson Silva, morreu ontem, nesta quinta-feira, de Covid-19, mais uma vítima do coronavírus no nosso país. Então, toda a solidariedade aí, toda a força e desejo aí de muita sabedoria e muita força para a família do Mosquito, que foi liberado, obviamente, do treino do Corinthians de ontem e também de hoje. A tendência é que seja liberado do duelo contra o Bahia, domingo em Salvador, o próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o atacante Jô voltou a treinar hoje, recuperado de um problema na panturrilha, volta a ser uma opção no setor ofensivo. Ele que ficou fora do duelo contra o RB Bragantino na última quarta-feira. Léo Natel também segue fora, esse por um problema no ombro, uma luxação no ombro, desfalca o Corinthians, desfalque certo, um Corinthians que precisa dar uma resposta. Silvinho em 6 jogos, até o momento apenas uma vitória contra o América Mineiro no Campeonato Brasileiro. Timão buscando essa reabilitação, mas jogar lá em Salvador tem sido um problema e tanto para esse Corinthians, que não vence o Bahia lá desde 2014. Corinthians hoje é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro e o Bahia está na 7ª colocação do torneio nacional. O Corinthians treina amanhã e na sequência segue viagem para Salvador. E enquanto o Corinthians viaja, aqui no Parque São Jorge, gente, tem um protesto marcado, torcidas organizadas unidas protestando contra a administração do Corinthians nos últimos anos. Michele. Tá certo, Jonas Campos. Mestre, e esse Corinthians aí, hein? O que o senhor acha? Eu acho que o Corinthians, ele vai brigar mesmo no meio de tabela para não correr risco de ficar ali perigando cair para a 2ª divisão. O elenco do Corinthians é para isso. E é uma tragédia essa perda do pai do Mosquito, porque o Mosquito é hoje no Corinthians, juntamente com o Fagner, os 2 melhores jogadores que o Corinthians tem. É o único atacante que realmente funciona no time do Corinthians. É o único velocista, é o único cara que sabe driblar e atacar e fazer gol. Portanto, vai ser muito difícil ele se recuperar rapidamente dessa perda incomparável e voltar a jogar o seu futebol. Então, quem paga o pato disso tudo é o Corinthians, que não tem elenco e não tem jogadores à altura do seu nome, da sua tradição, do seu escudo, né? Muito complicado. Flávio? É meio tabela, como disse bem o Helena, né? Meio tabela. Não adianta ter grandes ilusões, não adianta achar que vai acontecer muita coisa. E uma pena, né? Mais uma morte por Covid, essa tragédia que se abateu pela humanidade toda e no Brasil muito especialmente, muito triste. Todo dia a gente perde amigos, perde conhecidos, uma coisa horrorosa. Mas teoricamente na Bahia, se trouxer um empate, tá bom demais. Acho difícil, mas trouxer um empatezinho já tá muito bom pro Corinthians. Então, o Corinthians, eu dizia ontem no programa, né? O Corinthians vai matar o Mosquito, é só jogada com ele, e pelo que disse o Jonas, o Mosquito não joga nesse final de semana. É uma perda, olha a situação do Corinthians, é uma perda considerável, né? O Corinthians já não tem centroavante, perde o seu único atacante, aquele que ainda tem feito alguma coisa lá na frente. O Corinthians vai passar sérias dificuldades contra o Bahia. Bahia é favorito, não vive um grande momento, mas é favorito. E a preocupação, Flávio, é quando esse Corinthians aí vai perdendo jogos. Se esse Corinthians entra na zona de rebaixamento, aí a pressão já é muito grande. Eu acho difícil porque o time do Corinthians é ruim, mas tem coisa muito pior. Né? Mas... E só ano passando, tá? Cada um tem sente de uma maneira. Se eu fosse o Mosquito, eu jogava. Acho que é melhor, sabe?
Vamos seguir a vida, faz um gol em homenagem ao pai e tal, mas isso é de cada um. É muito difícil, é muito de cada um mesmo. Eu fui assim também, eu preferi trabalhar porque ficar em casa eu ficava muito mal. Mas é bem o que o Flávio disse, né? Cada um reage. Não, cada um. Cada pessoa tem o seu tempo para viver esse momento. E os nossos sentimentos. Né? Força, viu, Mosquito? Você que tá brilhando aí. Bora pra nossa redação com José Paes. Ô, Zé, fala uma coisa. Primeira coisa, aquela coisa que você levantou tinha 120 quilos? É a primeira pergunta. Ou tinha só uns 20? Que eu acho que tinha 10 em cada lado. Tudo bem. Segunda coisa que eu quero que você responda. O Abel Ferreira vai ter zagueiro para escalar no final de semana? Boa noite para você. Boa noite, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. É óbvio que tinha 120 quilos ali, óbvio. Você vai duvidar de um repórter de credibilidade como eu sou. Tinha 120 quilos ali, sim. Só que não parece. Televisão sabe como é que é, né, Michele? Mas vamos falar do Palmeiras, que é o que interessa. O Abel Ferreira terá, sim, alguns problemas na zaga para escalar o time que vai jogar contra o América Mineiro no Allianz Parque, domingo às 11 horas. Estarei lá, jogo bom para fazer. Depois você sai, almoça em casa com a esposa, tranquilo. Vamos falar quais serão os problemas, então, do Abel Ferreira para escalar a zaga neste jogo de domingo. Gustavo Gomes está lá com a seleção do Paraguai na disputa da Copa América. O Luan, zagueiro, tem um edema na perna direita, também está fora dessa partida. E o Alain Pereur não é mais atleta do Palmeiras. O Palmeiras tentou renovar o vínculo dele junto ao Hellas Verona. O empréstimo vai acabar no próximo dia 30 de junho. O Palmeiras tentou aí a renovação, não rolou, já liberou o atleta, não é mais jogador do Palmeiras. Vamos então com o provável time do Palmeiras para este domingo na tela para vocês aí, olha só. Jailson no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo na zaga, por causa desse problema aí que o Abel vai ter, Renan e Vitor Luiz. Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, e lá na frente Rony, Daverson ou Luiz Adriano e William ou Wesley, este o provável Palmeiras que o repórter de credibilidade traz para você aqui no Gazeta Esportiva, tá bom, Michele? Tá bom, mas olha, eu confio na sua credibilidade como repórter, mas o pessoal que entende de musculação aqui me falou que tinha 5, 10 quilos de cada lado. Eu não sei não, Zé. Sério mesmo. Eu não sei. Olha aí, ó. Isso aí. Quantos quilos tem de cada lado? Alguém aqui faz musculação? 5 quilos? Não. No máximo... 950 gramas. Não, gente, ali, ó, sério. Aquele ali pode ter talvez 10 e 10. Você é um gato fogueteiro. Zé, faça isso, elas são de isopor. Todo o conjunto ali é tudo de isopor. Zé, não tinha 120 Você é um gatinho fogueteiro. E eu fiquei achando que tinha, tá? Você me enganou duplamente nessa matéria. Palmeiras, bom, eles vão comentar o Palmeiras? Por gentileza, o Palmeiras, o que o Abelzinho fará com o Palmeiras? O Abelzinho tá mais simpático agora, né? Eu gostei ele gostou do Daverson, eu também gostei que o Daverson tenha voltado, porque a emoção está no ar, né? A qualquer momento. Mas é legal, o América tá todo perdidinho, né? Com a saída do Lisca doido, faz uma campanha ruim, e o Palmeiras tem toda a chance de fazer uma boa partida, de ganhar bem o jogo, favoritíssimo no jogo do domingo pela manhã. E somando mais 3 pontos, com o que somou já contra o Juventude, já dá um salto legal na tabela, começa a chegar aonde tem que ficar, o Palmeiras é parte alta. E o Daverson, eu disse ontem, estou bem satisfeito com ele, é um baita de um reforço, mas ele é a vaca holandesa, né? Você sabe da história. Ele é a popular vaca holandesa. O que é a vaca holandesa? Ela dá 500 litros de leite e depois chuta o Bart. Então, vamos esperar. Muito bom, adorei essa da vaca. Muito bem, véspera de clássico aqui no Gazeta Esportiva, você já sabe, a gente vai atrás de ex-atletas ou de torcedores ilustres para fazer o nosso jogo de perguntas e respostas. E hoje o quiz está musical, com 2 caras super especiais. Dá uma olhada. Tento me erguer às próprias custas. Michele, minha querida, hoje o nosso quiz vai funcionar por música aqui no Gazeta Esportiva. Cala a boca, Maradona. Não tem nada do chefe cantando hoje, não. A parada right now é entre o São Paulino Nazi, vocalista da banda Ira, minha vida, eu preciso mudar, e o santista Kiko Zambianchi, autor deste clássico da MPB. Não é de ninguém, e eu não deixo meus passos no chão. Bora lá então, vamos começar com o Kiko, que é o mandante do clássico aí do próximo domingo às 18h15 lá na Vila Belmiro. Pergunta então para Kiko Zambianchi. A maior goleada da história do clássico entre Santos e São Paulo foi 9-1.
Quem venceu? O Santos, o São Paulo ou é mentira minha, não teve nada de 9-1 não? Não teve nada de 9-1 não. Primeiro erro, então, aí do Kiko Zambianchi. Eu queria fazer esse trocadilho, eu queria conseguir. Fizesse para chover nos primeiros erros já. Pois é, foi o São Paulo que ganhou de 9-1 lá em 1944, pois é. Nazi, essa é pra você, se liga aí, ó. Qual é o resultado mais comum no clássico Sansão? 2-2, 2-1 ou 1-0? Vou chutar 2-2. Errada, Nazi, errada. Errada a sua resposta, rapaz. 2-1. 2-1. Quem venceu mais vezes o clássico na Vila Belmiro? O Santos, o São Paulo ou tá empatado o negócio? Ah, gente, olha. O São Paulo já ganhou muito lá, viu? Eu vou chutar que foi o São Paulo que ganhou. Mais. Segundo erro do senhor Kiko Zambianchi. Que Foi isso? chutar Santos, cara. Foi o Santos. Última pergunta, então, agora para o Nazi. Quem é o maior artilheiro do São Paulo no Sansão? Do São Paulo no Sansão. Careca, Leônidas da Silva ou Serginho Chulapa? Serginho Chulapa. Acertou, Nazi, acertou. Pô, é o artilheiro do São Paulo. Ganhou em cima do Santista. 21 gols de Serginho Chulapa na história do clássico. Meninos, então acabamos aqui o nosso desafio, o nosso quiz. Muito obrigado pela participação de ambos. Nazi, quanto que vai ser o clássico domingo? Olha, para imitar aqui o resultado desse quiz aqui, vai ser 1-0, gol do Luciano, pro São Paulo, obviamente. E aí, Kiko, vai ser quanto? 2-1 pro Santos, para repetir aí esse placar que mais aconteceu aí no clássico. Então vai ser 2-1 pro Santos. E como eu errei da outra vez, agora nós vamos confirmar aí que a gente vai ganhar na Vila. Nossa, que delícia essa dupla! Que rock bom, que música boa aqui no Gazeta Esportiva. Vamos ver quem vai dar certo, né? Quem vai acertar o palpite. O Sansão desse final de semana vai colocar frente a frente dois técnicos da nova geração com propostas de jogo bem parecidas. Os dois buscando reabilitar as equipes nesse início de campeonato. Fernando Diniz e Hernan Crespo. Quem leva melhor no clássico? Nos 17 meses que esteve como técnico do São Paulo, Fernando Diniz não abriu mão de montar um time que jogasse com posse de bola e que também vencesse convencendo. Mas os resultados não foram os esperados. Eliminação pífia e precoce no Paulistão para o Mirassol. Na Libertadores, o time não passou da primeira fase e ainda caiu na Sul-Americana logo na primeira etapa da competição. O melhor desempenho do time foi no Brasileiro do ano passado. A equipe liderou a competição e abriu 7 pontos para o segundo colocado. Mas na reta final, perdeu a liderança e não conquistou o tão sonhado título. Com isso, Diniz acabou demitido. Nesse final de semana, teremos pela primeira vez Diniz enfrentando o tricolor desde sua saída. E ele terá um São Paulo um tanto quanto diferente do que deixou. No elenco, chegaram alguns reforços. Miranda, Benítez, Éder, William e recentemente o atacante argentino Rigoni. Convenhamos que esse é um elenco bem mais forte do que o Diniz tinha em mãos.
Comandando o tricolor do lugar de Fernando Diniz está Hernan Crespo, que recém-chegado ao clube já colocou na conta um título, o de campeão paulista. Aliás, vamos aproveitar para dar uma espiadinha como andam os números de Crespo e Diniz nesse início de trabalho. O técnico do Santos até aqui tem um aproveitamento de 72,2%. Em 6 jogos, somou 4 vitórias e 1 derrota. Seu time marcou 7 e sofreu 4. Já o argentino, que está há mais tempo no cargo, tem 65,4% de aproveitamento. Com ele no comando, foram 27 jogos, com 15 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Gols marcados, 59. Sofridos, 19. E aí, quem vai levar a melhor? Crespo ou Diniz? E aí, quem leva a melhor, Crespo ou Diniz? São 2 times em fase de montagem, né? Não tem jeito, o Santos é... Não, no São Paulo já está montado, ganhou o Paulista. Não, o São Paulo sem o Daniel Alves não tem nada. Ele está tentando achar um jeito. Tanto que o jogador mais eficiente do São Paulo até agora, nesse campeonato, tem sido o Rigoni, que era reserva do 16º colocado da Espanha e chegou agora. É o cara que mais tem criado para o time de São Paulo. Essa é uma verdade. Esses jogadores, o cara que criava no meio campo, além do Daniel Alves, era o Benítez, que também não jogou. Então, o Crespo está tentando achar jeito. No jogo contra a Chapecoense, ele montou um sistema que eu até gostei. Depois, com a expulsão do Nestor, a coisa caiu. Então, o São Paulo voltou a ter dificuldades. Na verdade, ele está tentando achar um caminho. E está difícil. E o Santos faz o que dá para fazer com o elenco que tem, né? Então, acho que apesar disso, no São Paulo tem um pouquinho mais de opções. Mas acho que não dá para a gente afirmar taxativamente que um ou outro é melhor nesse momento. Não. Se tivesse o São Paulo com todo o elenco à disposição, era um São Paulo bem superior ao Santos. Mas em função dos vários desfalques, e um deles é o Daniel Alves, o Benítez a gente fica na dúvida ainda, daqui a pouco no programa a gente vai saber se tem possibilidade ou não, mas me parece que sim, já é um bom reforço. O Diniz jogando na Vila, onde o Diniz joga, ele coloca o time na frente, né? Ele vai colocar esse Santos para cima do São Paulo. Estou esperando um jogo bem agradável e acredito que aí o argentino matreiro que pode levar melhor. É preparar o bote para pegar o time do Diniz. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai dar São Paulo. Mestre, nesse clássico tá mais pro Diniz levar ou o Crespo pode surpreender na Vila? Nós estamos dando muito valor, excessivo valor aos treinadores de futebol. Quem joga é o jogador, meu caro. Pode fazer o que quiser, mas é essa a verdade. E a gente vê aí que, por exemplo, o Diniz tem um aproveitamento melhor no Santos do que o Crespo no São Paulo. Mas o São Paulo tem mais time que o Santos. A verdade é essa, tem mais jogadores de qualidade do que o Santos neste momento. Né? Então eu acho que o que vai definir a questão mesmo, o treinador, na verdade, hoje em dia, mais atrapalha do que faz com que o time jogue melhor. O treinador hoje ele substitui mal, o cara monta esquema aí que não tem o menor sentido, só para dizer que estou implantando um modelo, essas bobagens todas, que faz com que essa garotada aí da mídia ache uma maravilha, fica fazendo radiografias dos esquemas e tal, e no fim é tudo a mesma coisa. Eu acho que o São Paulo tem mais chance porque tem melhores jogadores do que o Santos neste momento. Tá certo, mestre. Recadinhos pelo WhatsApp. Pode rodar, que bonito aquele. Amigos da Gazeta, eu acho que o Lucas Lima tem que ser punido com multa, mas não precisa rescindir o contrato. Só se for pela bolinha que ele está jogando. Aí sim. Fontana de São Paulo. Boa noite, Gazeta Esportiva. Rescindiu o contrato do Lucas Lima, não. O problema dele não é a balada, o problema dele é a falta de futebol. Albino, de Guarulhos. Boa noite, Michele, Flávio, salve garrafa, Antônio Scott, corintiano.
E, na minha opinião, o Palmeiras deveria rescindir o contrato do Lucas Lima. Sim, senhor. Abraço. Duas coisas que eu quero falar. Primeira coisa, vencedor da caneca ou vencedora, vou anunciar na segunda-feira no Gazeta Esportiva. Quem vai levar essa caneca aí, beleza? Segunda coisa que eu quero falar, Scott, você sabe que no meu Instagram os telespectadores estavam perguntando por onde andava o Scott. Os nossos telespectadores estavam preocupados com você, que não mandava mensagem. E eu falei, olha, eu não sei, ele não tá mandando Faz isso com a gente, vídeo. viu, Scott? Você dá uma sumida, não faz assim Scott, não dá essas sumidas, meu. Aparece sempre, entendeu? Nem que a gente não põe no ar, mas pelo menos a produção avisa que tá tudo bem com você, tá? Beijão. De volta com o Silvestre lá do Museu do Futebol para falar da Seleção Brasileira. Mais uma vitória para conta do Tite. Mas o pós-jogo foi mais interessante que a própria partida, né, Silvestre? Conta pra gente. Foi sim, Michele. O Brasil que aplicou um 4-0 para cima do Peru. Seleção peruana fraca, né? Mas o Brasil construiu bem o resultado, sem grandes dificuldades, com gols do Alexandro, do Everton Ribeiro, do Neymar e também do Richarlison. Neymar, com esse gol, Michele, já tem 68 tentos assinalados com a camisa da seleção brasileira. É o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira. Só perde para o Pelé, que tem 9 a mais que ele. A média do Pelé é melhor, porque o Pelé jogou menos vezes do que o Neymar já atuou com a camisa da seleção brasileira. Mas restam só 9 gols para o Neymar empatar. O Príncipe pode empatar, alcançar e até ultrapassar o que vai acontecer, acredito eu, o Rei. E depois do jogo, o Neymar se emocionou na entrevista ali ainda no gramado. Ele que fez uma boa partida, se jogou pra caramba também, tentou cavar pênalti, o VAR dedou o Neymar, mas o Neymar jogou bem, fez um gol e se emocionou depois da partida. Óbvio que para mim é uma honra muito grande, fazer parte da história, né, da seleção brasileira. Para ser bem sincero, meu sonho era sempre jogar pela seleção brasileira, vestir essa camisa. Nunca imaginei chegar a esses números. Cara, para mim é até emocionante, sabe? Porque passei por muita coisa nesses 2 anos que são bem, acho que difíceis e complicados, sabe? E esses números não são nada ao que a felicidade que eu tenho de jogar pelo Brasil, de representar o meu país, a minha família. E hoje a gente está vivendo um momento muito atípico, né? Muito difícil no mundo inteiro, não é só aqui. E ser espelho para alguém, ser a alegria de alguém é uma alegria enorme. Realmente, a história que eu estou construindo aqui, eu quero que minha família, meus amigos estejam orgulhosos. Espero que todo mundo que gosta de futebol esteja orgulhoso de mim, porque esses números não são nada ao que realmente importa para mim, que é vestir a seleção brasileira, a camisa da seleção brasileira. 68 gols com a camisa da seleção brasileira e depois da partida, o Pelé, que viu o Neymar nascer, elogiou mais uma vez o craque nas redes sociais, o sorriso do Neymar, o estilo do Neymar e demonstrando uma humildade incrível de um rei mesmo. O Pelé torce para o Neymar quebrar o recorde do próprio Pelé em termos de artilharia na seleção brasileira, que volta a campo na próxima quarta-feira, de novo no Engenhão, para encarar a Colômbia, Michele. O Brasil é líder isolado do Grupo B, com 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. A Colômbia tem 4, mas a Colômbia joga domingo contra o Peru e depois encara o Brasil na quarta-feira no Rio de Janeiro, tá bom? Bom final de semana para vocês. Museu do Futebol, hein? Pode vir que vale muito, mas muito a pena. E de terça-feira é de graça. Segunda tá fechado. Tchau. Valeu, Silvestre, bela dica. Eu fiquei emocionada com o Neymar, eu gostei do que ele falou. Você não gostou? Às vezes as pessoas acham que o Neymar não é humano, né? Que toma porrada e tá tudo certo, que ele é uma máquina. Então, tem isso aí, de vez em quando o cara lembra que o cara é um ser humano. E o Pelé é o Pelé, né? Rei é rei, não tem essa história. Ele vai chegar nos números do Pelé em termos de seleção, mas obviamente nem ele, nem ninguém, nem qualquer pessoa racional quer comparar o Neymar com o Pelé. Isso é impossível. E o mais importante da história, a seleção brasileira transformou as outras seleções da América em nada.
essa seleção do Tite. Até então o Brasil nunca teve esse tipo de superioridade. Na história, o Brasil nunca teve essa superioridade que tem hoje na América do Sul. É uma seleção que voa, muito superior a todas as outras. Dentro de campo a seleção está sobrando na América do Sul, né? Tá sobrando. O Brasil vai se classificar. Sobre bola, não tem o que se falar do Neymar, vai atingir, obviamente, superar os números do Pelé, mas como disse o Flávio, nem se compara à qualidade técnica. E aí, eu sei lá, não sei, mas chorar sem lágrima, eu nunca vi chorar sem lágrima. Ele chorou com lágrima. Eu não vi chorar. Dificuldade nos últimos 2 anos. Dificuldade é o cara que pega CPTM lotado na pandemia. Você está fazendo festa em Mangaratiba para 500 pessoas. O cara que pega o CPTM lotado porque precisa pôr comida dentro de casa, esse cara está passando dificuldade, Neymar. Você chora, não vê lágrima, está passando dificuldade nos últimos 2 anos? Fazendo festa para 500 pessoas, para você, festa de aniversário da sua irmã. Quer dizer, na sua cabeça, quem tem dinheiro não tem problema, é isso, né? Mas não é hora de fazer festa para 500 pessoas. Quem tem dinheiro não tem problema. Não, tá bom. O fato de você ter dinheiro não te dá o direito de fazer... O fato de você ter dinheiro não dá o direito de você fazer festa para 500 pessoas. Claro que não. Então, é isso que ele também não dá direito pro cara. Também não dá direito pro cara que está na periferia no boteco. É a mesma coisa. É igual. Exatamente. É a mesma coisa. Cara, que você falou que o problema é que só que esse cara da periferia que vai no boteco, não tem problema. Dentro da casa dele é um cômodo, vive 30 dentro da casa dele. Sei. Né? E quem tem dinheiro não tem problema nenhum, tá tudo certo. Então tá bom. Tadinho do Neymar, chorou sem lágrimas. Ele chorou com lágrimas, Gafa. Eu não defendo o Neymar, não, mas ele chorou com lágrimas. Aliás, ele precisava chorar, sabe por quê? Porque ele precisa tanto da seleção brasileira, da emoção do povo brasileiro, que ele forjou um choro. Gente, ele precisa muito disso. Ele precisa demais disso. E essa festa aí, todo mundo foi testado, tá? Não que justifique. Então tá bom. Ô, mestre, eles não vão deixar o senhor falar. Você acha que o Neymar vai passar o Pelé 20 segundos, 10 segundinhos antes da Copa do Mundo do ano que vem? Rapidinho. Eu acho que sim, mas o problema também é saber a média dos gols, porque o Pelé jogou muito menos do que o Neymar, acredito eu, na seleção brasileira. É preciso fazer essa contagem. Agora, o Neymar, gente, pelo amor de Deus, eu vejo futebol há mais de 70 anos, é um dos maiores jogadores, mais criativos, mais completos atacantes que eu vi na minha vida. Gente, vamos cair na real, vamos parar de ser maluco de achar que o Neymar é um caicai, não sei o quê, chorou, não chorou. Isso pouco importa, o que importa é que ele joga para burro, é um jogador criativo, diferente. Ele, quando joga na seleção brasileira, ele supre todas as outras dificuldades que a seleção tem. Como ontem, que o Brasil jogou muito pouco e dependeu demais do Neymar mais uma vez. Isso é verdade, mestre. Obrigada, um beijão pra você. Garrafa, olha, vou falar, gente aqui, eu não sou a maior defensora do Neymar, mas as pessoas também têm seus problemas, Garrafa. Eu sei que ele é rico e tudo mais, mas... O diretor falou que não tem mais tempo. Não é isso também. Todo mundo tem seus dilemas. O que eu tinha que falar, eu já falei. Ele não recebeu nada de graça com ninguém. Ele enche o estádio. E não tem história na seleção, é um baita do jogador. Vai passar o tempo. Enquete, o Palmeiras deveria rescindir o contrato do Lucas Lima e a maioria respondeu que sim. 71% dos votos. Ê, Lucas Lima. Bom, gente, acabou. Muito obrigada, Flávio. Obrigada, Garrafa Domingão. Tem mesa redonda e vai ter Emerson Shake no Mesa Domingo, tá? E o Garrafa vai estar no Mesa e vai ter quebra-pau aqui. Beijão pra todo mundo. Tchau. Tchau, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, até domingo.